dos planos de El Elyon, entendimento do que ele sonhou para nós, né? E nos deu. Diz: tomai posse. Aonde colocar a planta do teu pé, possui. Aonde a tua mão tocar, abençoa. Né? E a gente começa a ter essa compreensão das palavras de El Elyon através dos profetas, através dos sacerdócios, através de Yahushua, e agora essa palavra como está viva, né? Através do seu Espírito, de Yahushua, de Immanuel, né? Do Espírito Santo, que ele em Espírito, eu entendo assim, tem se aproximado de nós e tem conversado conosco na intimidade, tem esclarecido, tem trazido à consciência aquelas coisas que antes eram um mistério, agora esses segredos estão sendo revelados para nós, a nossa mente está se abrindo, os olhos estão sendo abertos, os ouvidos estão atentos à palavra de Elion. Eu sinto isso sem sombras de dúvidas, né? Como dizia um professor de português, se a gente entender que dúvida não tem sombra, né? Mas sem sombras de dúvidas, a gente está vendo essa realidade e fico muito feliz por isso, Ronaldo, de estar aqui hoje, nesse momento, tendo vocês como essa família gloriosa, essa família espiritual, né? É o Israel espiritual, é a família Emmanuel e tantos outros que eu tenho estado com eles e tenho tido esse amor, tenho tido esse contato e trocado experiências, dito palavras que têm ajudado, que têm colocado as pessoas para parar, para raciocinar e comer o melhor dessa terra e não ficar pegando esse monte de lixo que estão espalhando por aí, mas a gente ter cuidado para comer o melhor da terra. Posso pegar carona? Oxe, vamos embora. Então, já que você abriu a porta aí, vamos entrar então. Vamos. Olha, nessa minha existência aí, né, que eu comecei a ter uma experiência mais profunda com o Papai do Céu, né, na época lá de Itajubá, né, que eu tive o prazer de ter o Jorge como o meu pai espiritual de uma maneira profunda, né, que eu tinha relacionamento com o Papai do Céu, né, vamos chamar assim, de uma maneira segundo aquilo que era a experiência do meu pai e da minha mãe, né? E eram experiências profundas, né? Mas limitadas pela revelação que eles tinham, que era muito pequena, né? E era um Jó, né? Porque eles serviam a Deus porque tinham ouvido falar de Deus, né? E com Jorge, né, eu aprendi a servir Deus por ver Deus, né? Então, para mim, é um cumprimento, é um segundo nível, né, de comunhão, como você falou também aí, né, de uma nova vida, né, que o senhor Mani tem vivido, né? É uma nova vida bem mais profunda, né, que requisita dele um posicionamento bem diferente do posicionamento que ele tinha antes, né? E com a gente, se vocês olharem bem, é exatamente isso que tem acontecido. Nós estamos saindo de uma comunhão, né, superficial, né, com El Elyon, né, com aquelas revelações que nós ouvimos pessoas dizerem para nós, e adentramos numa nova experiência, né, que é justamente a questão lá, né, as medidas de Deus, né? Todo mundo acha que tudo é tridimensional, né, e não é, né? Tá bem claro lá, você tem que crescer, né, na altura, no comprimento, na largura e na profundidade, né? Uma quarta dimensão que a gente, se parar para pensar, meu amigo, dá reuniões, mais reuniões para falar só dessa quarta dimensão, que é a profundidade, né? E querendo ou não, tudo que acontece é para justamente nos levar a esse desenvolvimento dessa nova dimensão, né? Alguns chamam que de
maturidade, outros chamam de comunhão, né, no íntimo de Deus, né, e eu vou falar que é justamente a dimensão espiritual, né, que nem Paul Yang-Shu falou também lá, né, muito, né, ele fala muito acerca da quarta dimensão, e antigamente eu falava que era a dimensão da fé, que também é fruto do Espírito, né, e não deixa de ser a ferramenta principal para nós funcionarmos nessa quarta dimensão, né, e as coisas têm acontecido num nível bem mais intenso do que quando a gente começava, né, a servir, porque a gente tinha ouvido falar acerca de Jesus, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus, né, nos leva ao Pai, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, né? E começamos a invocar, né? O que é invocar? É chamar para perto, não é isso que nós fizemos? Nós invocamos Jesus, né? Ou seja, nós constatamos que nós não tínhamos Ele dentro de nós ainda, né? Então nós chamamos Jesus para perto, né? Vem, Senhor Jesus, vem para nós, né? Vem aqui, faça morada em mim, eis-me aqui, né? Como Maria também falou e outros exemplos bíblicos também falaram, né? Eis-me aqui, faça em mim a tua perfeita vontade. E a gente tem exercitado essa situação, mais dia, menos dia, mas nós estamos nos tornando exatamente o que o Pai quer que nós nos tornemos, ou seja, a expressão exata da sua divindade sobre a face da terra. E com essa visão em mente, né, a quarta dimensão fica muito mais eficaz, né? E é o que nós temos praticado, né? E em nossas reuniões, principalmente também aqui, que isso está sendo um exercício de fé muito mais intenso do que quando nós exercitávamos fé individualmente. Porque essa fé coletiva que nós estamos exercitando, né, essa fé dessa maneira que nós estamos fazendo aqui, tem sido intenso, né? Eu me lembro, né, que quando eu estava em Itajubá, né, o Jorge me ensinando o que é ser um homem espiritual, o que é ser uma pessoa tomada pelo Espírito de Cristo, uma pessoa que realmente pudesse buscar, né, a expressão exata do ser que Cristo é, aquilo para mim foi um choque, né, porque eu achei que a gente não era merecedor, né, até o questionei, né, mas Jorge, nós não somos merecedores, né? Aí logo ele veio com toda a paciência que ele tem, né, mas é exatamente por isso, Ronaldo. Está escrito aqui, nós andamos pela benignidade imerecida, ou seja, ninguém merece, mas aprove a Cristo nos dá aquilo que Ele quer nos dar, né? Cada dia que passa, a gente está vendo que isso é uma realidade, né? A gente está deixando de ser aquelas crianças, né, que desejam andar, né, à sombra do Onipotente, né? Desejam andar na proteção, né, das asas de Shaddai, né, conforme está escrito lá, mas, além disso tudo, nós estamos ainda vivendo uma questão de profundidade nele, né? E nós estamos constatando que a natureza de Cristo em nós se faz presente. Ela está realmente se manifestando. Querendo ou não, né, ele não é somente o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida em mim. Porque eu sirvo de referência para outras pessoas. Da mesma maneira que vocês também são o caminho, a verdade e a vida de Cristo em minha vida. Eu também tomo vocês como referência, né? Se eu falar que eu amo a Cristo que eu não vejo e não amo vocês que eu estou vendo, eu sou falso, né? Então eu estou aprendendo, né, nesses dias aí praticar o amor de Cristo vendo vocês e vendo Cristo em vocês, né? Isso me faz realmente perceber que tudo aquilo que ele fala acerca, né, das obras maiores é possível, entendeu? Aí eu comecei a entender, né, o que de fato é, né? Tudo é possível àquele que crê, né? Eu sei que estou chovendo no molhado, eu sei que, né, eu estou que nem aquelas aeromoças de avião, né? Chega lá, vai fechar a porta, fechou a porta do avião, começa a taxiar,
Daí começam as mocinhas a falar lá, né, das questões de segurança e tudo mais, né? O que é a primeira frase que ela fala lá? Olha, vocês já sabem, mas não custa lembrar, né? Aí lá começa todo o ritual. Eu estou falando para vocês. Tudo que eu estou falando aqui, vocês já sabem. Mas não custa lembrar para vocês, né? E para mim também, que aquilo que nós estamos vivendo sobrepuja em muito todas as experiências que até aqui nós vivemos. O que ele tem preparado e reservado para cada um de nós, por amá-lo, né? Que nós amamos, o amamos, nós estamos sempre declarando para ele o nosso amor, né? Agora, está escrito lá, tem reservado para aqueles que o amam, né? O que significa isso? É que nem aquele vinho, né, que está lá reservado, né? Ou seja, você não bebeu, você sabe da existência dele, mas está lá reservado. Para qual momento? Entendeu? Para um momento de desfrute? Sim, então tá bom. Já que é para um momento de desfrute, eu quero desfrutar de Cristo da maneira o mais profundamente possível. Porque eu não quero mais me limitar nas 3 dimensões que eu já conheço, entende? Eu quero desfrutar de Cristo na 4ª dimensão, que é justamente na dimensão espiritual. Né? A gente tem visto aí coisas acontecendo, né? Ou seja, você, Anselmo, está sujeito ao pensamento da sua empresa, que você foi contratado. Né? Você não tem como chegar lá e impor a tua vontade com relação à empresa da qual você faz parte, entende? Então, você é submisso àquela diretiva, até que você, em Cristo, vendo que não é mais necessária a sua submissão à empresa, e sim a sua submissão a Cristo, né? E se a sua submissão a Cristo lhe convém ser submisso à empresa, então, amém, fique. Né? Mas ao passo que nessa submissão a Cristo, você não consegue mais enxergar a empresa pela qual você trabalha, saia, porque acabou o teu tempo nisso. Né? Então, você falou muito bem no comecinho aí, exatamente isso que está buscando. Né? Então, nós já, como corpo bem ajustado que nós somos, né, nós declaramos, né, haja luz na tua mente para que você tenha o discernimento claro, né, da atmosfera espiritual, né, da tua comunhão com Cristo Jesus, né, para saber o que é para fazer e principalmente o que não é mais para fazer, entendeu? Né, porque é exatamente essa situação que eu tenho feito em minha vida nesses anos todos aqui. E o que aumentou? Aumentou agora o poder da concordância. Né? Aí está lá Cristo Jesus falando acerca da ceia, né? Se você tomar a ceia sem agora nós estamos discernindo o que estão sendo agregados em nossas vidas pela concordância, pelo poder da concordância, pelo exercício do corpo de Cristo, né? Então, pela autoridade do corpo de Cristo que habita em nós, né? Nós vemos, os nossos olhos veem o que nós estamos buscando. Os nossos, né? As ansiedades dos nossos corações são supridas em Cristo Jesus, pelo exercício do Cristo corporificado. Tá? Que tem o discernimento claro de ser co-participante da natureza. Das coisas nas quais nós estamos fundamentados. Fundamentos, fundação. Então, a fundação da nossa casa está baseada no Cristo, o Filho do Deus vivo. É nessa revelação que nós temos andado. Agora, o que acontece? Nessa perspectiva, né, de estarmos solidamente colocados sobre este fundamento, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, as nossas obras têm que ser coerentemente iguais ao fundamento no qual nós estamos embasados. Percebe? Então, aquele lance, né? Olha, as obras que vocês viram eu fazendo, vocês também as farão. Essa declaração de Cristo para nós, né? E farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Percebe? Então, eu estou buscando, em unidade com vocês, o exercício das obras maiores em Cristo Jesus. Esse é o meu interesse maior por estar aqui comungando com vocês.
falando e escutando, escutando e falando, né? Eu não sei o que é que vem primeiro, mas uma coisa eu sei, eu estou com meus olhos fixos em Cristo Jesus, né? Porque eu olho para vocês, eu tenho visto Cristo em vocês. Então, os meus olhos estão fixos em Cristo Jesus, que são vocês. A expressão de Cristo sobre a face da terra. Por isso que eu vou falar para vocês. Né? Vocês já sabem, mas não custa lembrar. Vocês são a manifestação de Cristo sobre a face da terra. As obras de Cristo sobre a face da terra têm que ser coerentes com a revelação que vocês têm recebido no corpo de Cristo. Entendeu? Então, não vai ser um emprego X ou um problema Y, ou não sei o que, ou um ente querido que nós perdemos, ou alguma outra coisa que acontece em nossas vidas, que vai nos separar do amor de Cristo. Não vai ser. Tá certo? Agora, a constatação de que nós estamos em Cristo Jesus, nos embebedando, né, desse vinho precioso, né, que é o seu amor para conosco, né, e o que gera em nós também a capacidade de amá-lo, né? Isso tem que ser coerente com aquilo que a gente tem falado. Ou seja, as nossas ações têm que estar completamente sintonizadas com essa situação. Percebe? Então, as obras que Jesus fez, né? Ele transformou água em vinho. Alguém já conseguiu? Ele ressuscitou pessoas. Alguém já conseguiu? Ele curou cegos, surdos, mudos, alguém já conseguiu? Percebe? Agora, ele não fala dessas obras somente. Olha bem, as obras que eu fiz, vocês também as farão. E farão maiores ainda. Olha bem, ele hoje não está na nossa presença individualmente. Hoje ele está na nossa presença, né, no corpo de Cristo multimembrado, do qual nós fazemos parte. Entendeu? Mas no corpo de Cristo, essas obras maiores têm que acontecer. Mas antes de acontecer as obras maiores, tem que acontecer as obras que Jesus Cristo fez aqui, quando indivíduo, quando o unigênito do Pai. Tá? Porque naquele momento, ninguém tinha condições de fazer as obras que Jesus fez. A partir do momento em que ele passou a ser o primogênito de El Elyon, mudou toda a circunstância. Primogênito primeiro. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, entendeu? A aeromoça do avião, o aeromoço do avião, tá certo? Sou eu aqui. Eu estou lembrando vocês aqui. Caramba, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que estava oculto, que foi revelado agora para os gentios, das quais nós somos, tá? Ou seja, nós temos essa esperança, nós temos essa expectativa. Nós queremos ver realmente Cristo em sua plenitude sendo manifestado. Agora, isso, pessoal, não é mais um exercício individual somente. É um exercício individual e também um exercício coletivo. Tá? Uma vez que você faz parte do corpo multimembrado de Cristo Jesus. Tá? Com essa consciência de que você faz parte do corpo multimembrado de Cristo Jesus, todos os sinais terão que nos acompanhar. Entendeu? Então, tem que haver prosperidade, tem que haver bênção, tem que haver libertação, tem que haver um fluir de alegria, tem que haver um fluir de amor, tem que haver clareza em nossos olhos, nós enxergarmos com clareza, né, a Cristo. Tem que haver limpeza mental, ou seja, os nossos pensamentos serem os pensamentos de Cristo Jesus. Tem que haver saúde, tem que haver cura, tem que haver libertação, tem que haver peias arrebentadas, né? Ou seja, nós aprendemos, né, que uma das peias maiores, justamente a lei mosaica, da qual é um exercício constante e diário para que nós sejamos livres dessa lei, tá? Porque a única forma de se estabelecer o sacerdócio de Melquisedeque
é que antes você retire o sacerdócio aarônico do teu coração, né? Vocês já escutaram eu falar aqui, vocês também já falaram sobre isso, tá certo? Eu também já escutei de vocês sobre isso. Agora, nós temos que praticar essa situação. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, entende? Meus irmãos, nós temos uma perspectiva espiritual intensa para nós vivermos, tá? Sermos a expressão exata do ser dele sobre a face da terra. Agora, Jesus vai se mostrar bonito para o mundo? É só isso? Vai fazer um desfile diante de todo mundo? Ou Jesus vai ser o grande general, né, a pessoa mais importante, né, entronizada em nossas vidas, fazendo o que ele foi levantado para fazer? A expressão da plenitude da divindade, tá? E isso não é somente expressar, né? Eu me expresso como engenheiro, né? Vamos colocar assim. Vocês me conhecem como Ronaldo, mas algumas pessoas me conhecem como Ronaldo engenheiro de teleférico. Agora, não adianta nada o título, se eu não exercitar a função do título. Então, não adianta nada você falar, eu sou participante do corpo de Cristo, se você não exercitar com coerência obras do corpo de Cristo. Estão me entendendo ou não? Pode parecer bobagem o que eu estou falando aqui, mas não é bobagem, é muito intenso o que a gente está falando, tá? Ser a expressão da plenitude da divindade sobre a face da terra. É para isso que você foi levantado. Minha irmã, meu irmão, tá? Agora, isso são poucas pessoas que vão fazer. Porque, como nós já vimos, né, a igreja estava grávida, ela nasceu dessa igreja um filho varão. Esse filho varão vai realmente manifestar a plenitude da divindade, que nada mais é do que o corpo multimembrado, cujo corpo multimembrado Cristo é o cabeça, entendeu? É esse filho varão que vai realmente manifestar a perfeita vontade de El Elyon sobre a face da terra. Como está escrito lá, né, o Satanás estava perto da mulher, que é a igreja, na espera dela dar à luz a esse filho para que ele pudesse devorar esse filho. E a igreja foi levada depois para o deserto. Ou seja, a igreja teve somente a função gestacional. Ela pariu esse filho, ou está parindo esse filho, entende? Após isso, ela vai ser levada para o deserto para a proteção dela mesma. Agora, deserto é coisa que não acontece, né? Por exemplo, ela vai ser sustentada no deserto, mas eu não quero participar daquilo que ela vai receber. Eu quero participar do filho varão, que vai estabelecer a perfeita vontade de El Elyon. Estão conseguindo separar uma coisa da outra? São dois entes distintos, ok? Agora, futuramente, né, conforme fala lá, o mistério, né, também acerca do corpo da igreja e o corpo do noivo, né, que era um mistério ainda. Para mim, eu entendo esse mistério como justamente essa situação. Eu estou discernindo o corpo de Cristo, né, o noivo. Então, o Cristo do qual eu faço parte ainda não é o Cristo casado com a sua igreja. É o Cristo, o noivo. Ok? Esse Cristo, o noivo, né, que vai levar a sua noiva para o deserto para a proteção, ele vai estabelecer. Mas não é Jesus Cristo indivíduo, é Jesus Cristo o cabeça. E esse Jesus Cristo o cabeça precisa não, ele quer se manifestar em seu corpo multimembrado. Ele não precisa de você, ele não precisa de mim. Tá certo? Porque a perfeita vontade dele vai se estabelecer comigo ou sem eu. Tá? Então, realmente, as coisas não dependem de mim. As coisas dependem de Cristo. Agora, aprove a Cristo me chamar. Então, já que ele me chamou, eu quero realmente andar com ele. Entende? E eu quero estar aqui sendo a expressão exata do ser que ele é.
estabelecendo a perfeita vontade do ser que ele é, fazendo com que as obras maiores aconteçam sobre a face da terra, de tal maneira que seja destronado todo o iníquo. Entende? Hoje nós estamos aqui, Anselmo, sem conhecer a sua empresa, eu vou falar para você, tem pessoas iníquas dentro dela. Eu sei, eu tenho certeza disso. Porque onde eu vou, tem pessoas iníquas. Entendeu? Agora, essas pessoas iníquas estão hoje sentadas no trono. Hoje elas governam. Hoje elas oprimem. Hoje elas se alimentam do sangue dos justos. Percebe? E hoje elas são canais de opressão sobre o corpo de Cristo. Agora, por que isso ainda acontece? Porque ainda nós não tivemos o discernimento do corpo de Cristo na sua plenitude, tá? Porque o exercício da autoridade vem antes o conhecimento de que você é autoridade. Então, nós estamos ainda nos apercebendo como autoridades de Cristo sobre a face da terra. Agora, nós temos que ter o discernimento disso para depois andarmos nisso. Tá? Não tem outra forma. Tá? Então, eu estou, pela autoridade de Cristo que habita em minha mente, eu declaro, né, o perfeito discernimento em cada um de nós, para que nós saibamos, né, discernir a totalidade da autoridade de Cristo que paira sobre cada um de nós, como exercício pleno daquilo que nós fomos levantados para poder fazer. Tá? Então, me faço um com vocês. Então, a primeira coisa que vem, o esclarecimento é exato. Quem é que nós somos diante de Cristo Jesus? Tá certo? E o quanto de Cristo Jesus habita em nossos corações. E uma insatisfação dessa medida. Ou seja, você não vai ficar satisfeito enquanto não houver a plenitude da divindade habitando em você. Então, eu declaro essa insatisfação em nossas vidas, tá? De tal maneira que faça com que nós busquemos cada vez mais a perfeita manifestação de Cristo sobre cada um de nós, individualmente, e de Cristo na sua plenitude no seu corpo multimembrado, do qual corpo nós fazemos parte. Então, o primeiro detalhe é esse, tá certo? Então, as coisas têm que mudar porque nós temos um discernimento claro de quem nós somos em Cristo Jesus.